Queridos, nós continuamos nesta manhã a nossa exposição do Evangelho de Lucas, e hoje o nosso texto é o texto de Lucas, aqui não está indo, então vocês puderem passar para mim, Lucas capítulo 13, versos do 18 ao 21, está projetado aqui para vocês, mas vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, fiquem à vontade. Lucas de 13, do 18 ao 21, assim diz a leitura da palavra do Senhor. Então Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Disse também: com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Uma grande tragédia da nossa mente moderna e, assim, lamentavelmente, inclusive de muitos que estão dentro da própria igreja, é a nossa obsessão por coisas grandes, por conquistas grandiosas, muito por conta das redes sociais que mostram uma vida vitoriosa de todas as pessoas. Parece que ninguém tem problemas, parece que todo mundo é incrível nas redes sociais. Isso gera em nós, muitas vezes, o desejo de só viver coisas extraordinárias o tempo todo. O mundo em que nós vivemos despreza aquilo que é pequeno, aquilo que é humilde, e o que não faz aquele barulho igual dessa serra, aquele barulho imediato, aquele barulho que é grande, não faz isso para obter resultados. Essas coisas muitas vezes são deixadas de lado por nós na sociedade moderna. Mas quando nós abrimos a palavra do Senhor e olhamos para o ministério do próprio Jesus, nós somos confrontados muitas vezes com uma realidade absolutamente oposta a essa da sabedoria proposta pela humanidade dos nossos dias. Porque o reino de Deus, assim como Jesus vem dizendo desde o capítulo 9, verso 51, não se manifesta com o barulho de grandes conquistas políticas ou de grandeza institucional, falando no caso de religião, mas ele se manifesta muitas vezes com a força silenciosa de um Deus que opera de forma orgânica, no dia a dia, através de pessoas comuns, de forma que o reino de Deus se manifesta inevitavelmente e irresistivelmente. É aquele tipo de coisa que você vê chegar, mas que você não consegue evitar. Ele vai crescer, mas de uma maneira orgânica. A questão central que cada um de nós deve responder hoje não é se o reino está visível aos olhos humanos, se é aquilo que nós podemos ver, mas se nós temos olhos espirituais para discernir o avanço do reino de Deus na simplicidade do dia a dia, na simplicidade daquilo que é ordinário. Essa incompreensão do crescimento pequeno e orgânico não é nova, embora nós possamos olhar para o nosso momento atual e pensar que está muito em voga isso agora, não é algo novo. Ela percorre todo o Evangelho de Lucas. Assim como nós estamos vendo desde o capítulo 1, a gente vê isso o tempo todo. Porque toda a história da redenção vai mostrar Deus agindo de forma pequena e isso crescendo e as pessoas muitas vezes estranhando. Como, por exemplo, a cura de Naamã. Como é que foi? Do servo de Naamã. Ele esperava o quê? Que o profeta fizesse uma mandinga gospel, ali fizesse um ritual todo especial e a partir disso ele fosse curado. Mas a coisa foi tão simples que ele até desacreditou. E muitas vezes é assim. Principalmente pessoas que vêm de alguns contextos religiosos diferentes, olham e falam: tá, mas é só isso? A gente só fala da palavra, ora, não tem uma mágica, o céu não vai se abrir, as coisas... Como é que isso acontece?
O ser humano geralmente, o ser humano sem Deus, olha para o milagre realizado, aquele na sinagoga, que nós vimos a semana passada, da cura da mulher encurvada, e ele vê apenas a quebra de uma regra religiosa sabática. Lembram-se que o chefe da sinagoga ficou bravo com Jesus por Jesus ter feito aquilo, falhando dessa forma miseravelmente em perceber que a própria presença de Deus estava ali. O Emanuel, o Deus conosco, estava fazendo aquilo para manifestar a chegada do seu reino, libertando, uma linguagem muito usada no Evangelho de Lucas, os cativos conforme a promessa de Isaías, que era para isso que o Espírito do Senhor viria. Então o erro não está em uma suposta fraqueza do Evangelho. Na verdade, o erro está na nossa completa incapacidade de entender que os métodos de Deus frequentemente usam um tipo de desarmonia entre o cenário camponês que eles viviam naquela época e a glória do Messias. E ele faz isso para confundir, assim como a própria Escritura diz, aqueles que se consideram sábios, aqueles que são orgulhosos. O que nós precisamos nessa manhã, assim como em todo o tempo, é de uma renovação da mente, do entendimento, para que a gente possa perceber que o Deus que fez essas coisas é o Deus que age profundamente ao longo da história. Ele inicia as coisas muitas vezes de forma oculta, silenciosa, mas ele faz isso preparando um banquete universal, assim como nós cantamos no início desse culto. E isso a partir de sementes que o mundo, muitas vezes em sua cegueira, considera insignificantes. Sementes que são pequenas, que não valem nada. Então nesse texto, Jesus usa duas parábolas curtas, vocês viram, o texto é bem curto. Logo após curar aquela mulher encurvada, que nós vimos a semana passada, para dessa forma corrigir a visão distorcida daqueles que não conseguiam enxergar a soberania de Deus em ação naquela libertação da vida daquela mulher. E ele nos ensina que o reino nunca foi e nunca será um projeto humano que depende de algum tipo de auxílio externo, de grandes orçamentos, de aprovação cultural para sobreviver. Não, o reino de Deus não é assim. Pelo contrário, o reino de Deus tem em si mesmo a vitalidade do próprio Senhor. Por isso que ele continua, ele avança até a volta de Jesus. Então, o reino avança por sua própria força interna. O reino avança transformando a existência humana e oferecendo abrigo a todas as nações da terra e não somente aos israelitas. Por isso, o tema da nossa mensagem é o reino avança. E em resumo, meus irmãos, nós veremos que o reino de Deus avança pela sua própria força. O reino de Deus avança pela sua própria força. Dentro desse texto, nós trabalharemos duas verdades principais, que são: o reino avança discretamente e o reino avança poderosamente. Esse é o resumo do nosso texto. Em primeiro lugar, veremos que o reino avança discretamente. Crianças, estão preparadas aí? Vamos lá? Eu quero que vocês desenhem uma semente pequena e uma árvore muito grande. Fácil, né? Uma semente pequena e uma árvore muito grande. Meus irmãos, como eu disse, Jesus tinha acabado de realizar o milagre da libertação daquela mulher na sinagoga, curando ela que estava presa por Satanás há 18 anos. Muito tempo. Mais do que a idade de alguns de vocês aqui. E aí, o chefe da sinagoga ficou indignado com o trabalho no sábado, vendo apenas a letra da lei, aquilo que estava escrito de forma fria, e não a graça do Messias. E aí Jesus conecta aquele ato isolado de misericórdia à natureza expansiva do reino, aquilo que ele estava fazendo desde quando ele inaugurou o seu ministério. Então ele começa ali com uma cura discreta, mas a finalidade dele é o alcance universal prometido em toda a Bíblia.
Nós sabíamos que o Messias viria e transformaria este mundo. E isso cumpre o anúncio de Jesus lá em Nazaré, no começo do seu ministério, que viria trazer libertação aos oprimidos. A linguagem de Lucas usa isso o tempo todo. Ele faria isso restaurando a dignidade daqueles que estavam à margem da sociedade de Israel. E isso seria um sinal da restauração de toda a criação. O que ele estava fazendo ali, naquele momento, mostrava o que ele faria no restante do mundo. E o Senhor começa com uma instrução perguntando com o que se parece o reino. Usando aqui uma espécie de técnica pedagógica que convida os ouvintes a uma reflexão mais profunda sobre algo inesperado. Os mestres judeus eram mestres nisso, desculpem a redundância, mas Jesus era especialmente criativo quando fazia esse tipo de comparação, o que trazia às pessoas a atenção para aquilo que ele queria dizer. Então ele compara o reino a uma semente de mostarda, que na cultura palestina da época simbolizava o início minúsculo, que contrasta com um resultado extraordinário. Uma sementinha pequena que viraria uma grande árvore, assim como as crianças estão desenhando. E a ideia central aqui não é meramente o crescimento quantitativo. Nós vemos cadeiras vazias aqui, e o nosso desejo é que elas estejam cheias. O nosso desejo é que os 2 cultos estejam cheios. E isso é importante, mas o reino de Deus não diz respeito apenas à quantidade, mas diz respeito à desproporção divina entre a escuridão do início, que nós vimos no texto da semana passada, e a grandeza do fim planejado por Deus. Enquanto em muitos cenários nós só vemos escuridão, aqui Jesus mostra que a luz do mundo chegou à terra. E o texto diz que alguém plantou na horta, aqui na tradução que nós usamos, o que indica que o reino é plantado, é implantado no solo concreto da existência humana, na nossa vida real, e não em ideias etéreas, abstratas ou místicas. Não, é no chão da vida que o reino de Deus é plantado. O reino de Deus penetra na horta da vida comum, nas vilas, nas casas comuns onde Jesus exercia ali o seu ministério. Então esse avanço do reino não dependeu de técnicas humanas, dependeu inteiramente da vida divina que já está contida na semente, essa semente que o próprio Deus plantou no curso da história, desde quando ele fez a promessa, lá em Gênesis 3,15, de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a cura da mulher encurvada, ocorrida momentos antes, é a própria semente em ação. É o reino de Deus mostrando a que veio. Um ato que parecia pequeno e fora de hora, segundo os líderes da sinagoga, mas que na verdade era a manifestação da soberania do próprio Deus sobre o cativeiro colocado por Satanás na humanidade. Então Jesus ensina que o reino não precisa de permissão das instituições humanas para que ele germine, para que ele cresça, pois ele carrega consigo a autoridade do seu próprio Criador. E o Criador de todas as coisas não pede permissão, ele faz aquilo que está no seu plano. O reino avança porque é a vontade irrevogável do Pai que a salvação floresça entre as pessoas. Por isso, é o que eu disse, é algo que nós conseguimos ver, mas que é inevitável. O reino chega e ele é instaurado e nós não temos o que fazer. A semente cresce e se torna uma árvore, uma imagem que lembra os grandes impérios do Antigo Testamento, como Nabucodonosor, que teve uma visão do seu reino como uma árvore grande. Então, quando Jesus fala isso, logo a mente daquelas pessoas treinadas no Antigo Testamento lembram dessas imagens de grandes impérios, de grandes árvores crescendo no Antigo Testamento. Porém, Jesus frustra a expectativa ao usar uma planta comum de jardim para descrever o governo de Deus. Não é um governo cheio de pompa aos olhos humanos, aquilo que os seres humanos consideram como majestoso, como magnífico.
O que sugere que a soberania de Deus cresce, como já foi dito, de forma orgânica, onde as pessoas menos esperam, desafiando dessa forma as lógicas de poder do nosso tempo. O Senhor se manifesta nas margens, muitas vezes. E esse reino avança pela vontade de Deus, pela vontade de um Deus que garante que o propósito divino nunca vai ser frustrado pela oposição ou até mesmo pela indiferença humana. Mesmo quando os líderes da sinagoga tentam impedir a obra de Deus no sábado, a vida do reino continua a se expandir. Eles não conseguem impedir o crescimento do reino de Deus, porque o progresso do evangelho é garantido pelo decreto eterno de Deus, que determinou o tempo e a forma, o modo da sua manifestação aqui nessa terra. Porque o Senhor é forte e soberano e o seu reino cresce. E o texto afirma que os pássaros fazem ninhos em seus galhos. O que significa, na linguagem bíblica, uma inclusão de todas as nações no reino de Deus. Quando nós cantamos aqui sobre todas as nações, quem não louvará, quem não glorificará o seu nome? Quando nós lembramos do Salmo 67, que diz: louvem-te os povos a Deus, louvem-te os povos todos. O propósito do Senhor sempre foi que todas as nações se rendessem ao reino. Por isso, o avanço discreto do reino tem um objetivo acolhedor, um objetivo para cada um de nós: oferecer refúgio àqueles que estavam fora, àqueles que estavam à margem, os gentios, aqueles que não eram descendência física de Abraão, e que agora encontram também descanso no Messias que chegou. E que podem estar debaixo da palavra do Senhor Jesus, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O reino que começou com um pequeno grupo ali na Galileia, avança para se tornar o abrigo final de todos os povos da terra. Lembram da expectativa escatológica que nós viemos falando ao longo das semanas? A expectativa do fim dos tempos, quando todos aqueles que se renderam ao Senhor Jesus estarão juntamente com Ele. Então a autoridade de Jesus é o que fundamenta esse progresso silencioso do reino. Porque Jesus é o agente enviado pelo Pai para manifestar o reino agora, no ano de 2026, aqui em São Bernardo do Campo. O reino opera transformando pessoas de dentro para fora, antes de se manifestar em grandeza universal definitiva. O Senhor começa transformando pessoas, você e eu, que através da nossa transformação testemunhamos para a nossa família que o reino chegou a nós. E isso alcança a nossa família, o nosso círculo de amigos, os nossos amigos de trabalho, colegas de trabalho, e assim sucessivamente. Aquela mulher que se endireitou na sinagoga não foi apenas um milagre isolado. Nós já falamos sobre isso. O Senhor não manifesta sinais apenas para um circo, para que as pessoas olhem e digam: oh, como Ele é poderoso. Os sinais de Jesus apontam para algo maior, que é a chegada do reino. É o sinal visível que a libertação divina já estava ali, através daquela mulher, em andamento. Já estava começando contra o domínio das trevas. Mas nós devemos, meus irmãos, olhar para o próprio Cristo como a verdadeira semente de mostarda, como dito aqui na parábola, porque Ele veio assim, em profunda humildade, sem alarde, nasceu em um estábulo e foi colocado em uma manjedoura, símbolos da baixa condição social que o mundo despreza. Lembram-se que os pais de Jesus, quando foram apresentá-lo no templo, levaram a oferta que os pobres levavam. Jesus veio ao mundo através de uma família humilde. Aos olhos humanos, a morte de Jesus na cruz foi o esmagamento final de um movimento insignificante, pequeno, de poucos lunáticos na Galileia. O fim de uma semente que caiu na terra para morrer no esquecimento. Só que foi precisamente nesse plantio na terra, quando Cristo morreu, através da morte, do sepultamento de Jesus,
que a vida do reino brotou de uma forma definitiva para todos nós. A ressurreição do Senhor é a prova de que o reino avançou através da fraqueza aparente para a vitória eterna. Por isso, meus irmãos, o reino avança discretamente, mas em segundo lugar, o reino avança poderosamente. Crianças, agora eu quero que vocês desenhem um pão bem grande, tá bom? Um pão bem grande. Então, nesse momento, meus irmãos, Jesus move o cenário do campo para a cozinha, da semente para o fermento, mudando dessa forma o foco da estrutura visível para a influência transformadora invisível, através da parábola do fermento. Se a primeira parábola falava do crescimento extensivo e estrutural, esta parábola fala da penetração intensiva do reino em todas as dimensões da vida humana, não apenas na nossa conversão, mas em tudo, o que reflete a promessa da nova aliança em que Deus afirma que escreveria a sua lei no interior do nosso coração, tornando a salvação dessa forma uma realidade que abraça a totalidade da vida. Tudo o que somos e tudo o que fazemos muda quando Jesus entra em nosso coração, quando o reino de Deus toma conta da nossa vida. Então ele compara o reino ao fermento que uma mulher usa para fazer pão, sugerindo que a obra de Deus acontece habitualmente abaixo da superfície que nós conseguimos perceber, abaixo daquilo que nós conseguimos ver. O avanço poderoso do reino não é medido por sucessos externos. Até porque se fosse assim, muitas das coisas que nós começamos, nós desistiríamos. Quantos trabalhos começam pequenos e as pessoas continuam perseverantes porque sabem que o Senhor está ali. E o trabalho demora, mas ele cresce. Nós vemos isso na vida de tantos missionários que pregam por anos naqueles locais, achando que o campo ficará infértil. Mas depois de um tempo, nós vemos a vida do Evangelho florescer na vida dessas pessoas. O que acontece quando ninguém está vendo, assim como o fermento, é necessário para que a transformação seja verdadeira e não apenas uma reforma de fachada. Sabe aquela coisa imposta por forças externas? Eu mudo a minha roupa, mudo a minha linguagem, mas o coração continua todo sujo, todo cheio de impureza. O fermento aqui foi colocado em 3 medidas de farinha, que é uma quantidade enorme, cerca de 40 litros, que, para você ter uma ideia, produziria pão para aproximadamente 150 pessoas. O que Jesus está descrevendo aqui é um rendimento que excede em muitos os recursos humanos iniciais, o que aponta para o milagre da multiplicação operada pela graça soberana. O Senhor começa assim, e Ele faz aquilo crescer abundantemente. O reino avança poderosamente porque Ele produz resultados que não são resultados naturais, são resultados sobrenaturais que o nosso próprio esforço humano jamais poderia alcançar em si mesmo. Então, a parábola revela que a força do reino é invasiva e é totalizadora. Ela não aceita áreas neutras na vida das pessoas. Jesus não nos aceita pela metade, irmãos. Senhor, cuida do meu coração, mas do meu dinheiro não. Senhor, cuida do meu dinheiro, mas dos meus relacionamentos não. Deixa isso na minha mão. Senhor, cuida da minha família, mas deixa que o meu filho crie eu do jeito que eu acho. Não, o Senhor quer tudo. Afinal de contas, Ele deu tudo. Ele se entregou completamente. Como é que nós podemos ter uma vida mais ou menos? Uma vida que nós estamos aqui no domingo, mas na segunda-feira trabalhamos como ímpios, estudamos como ímpios, ouvimos coisas de ímpios, falamos coisas de ímpios. O Senhor nos quer por inteiro. Quando Ele entra em uma vida ou em uma comunidade como a nossa, Ele avança para transformar a nossa ética, o uso do nosso dinheiro, as relações familiares, o modo como nós tratamos o próximo. Se essas não forem evidências claras de mudanças em sua vida, talvez você deva se questionar.
será que o reino de Deus de fato já entrou no meu coração? Ou eu apenas estou acostumado a ir à igreja, ouvir algumas músicas e ouvir algumas palavras do pastor? A salvação no Evangelho de Lucas é uma realidade penetrante que altera toda a existência da pessoa. Por isso que aquela mulher não ficou encurvada. Tudo na vida dela foi mudado. O seu coração, lembram-se que quando ela foi curada, a primeira coisa que ela fez foi dar glória ao Deus que a havia curado. Ela foi transformada por dentro e por fora. Então essa imagem fundamenta a cura dessa mulher, da sinagoga, porque o reino de Deus estava naquele momento desenvolvendo aquela instituição engessada, por dizermos assim, naquela sinagoga, desafiando o legalismo das pessoas e trazendo uma verdadeira libertação de toda a vida. O avanço poderoso do reino significa a retirada gradual do domínio das trevas e a imposição da ordem de Deus sobre o caos do pecado. A linguagem bíblica não é à toa, meus irmãos. Reino pressupõe um rei que manda. Essa linguagem romântica que muitas vezes nós usamos de que Deus é educado, Ele bate a porta, Ele fica esperando. Meus irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz, Ele é o rei. Ele não pede permissão, Ele transforma tudo. Ele mexe onde Ele quer mexer. A transformação do Senhor é completa. Então Jesus aqui usa um cenário doméstico para descrever o governo do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. O que ele faz é ensinar que o reino opera de forma habitual através de meios comuns da graça, no dia a dia. Deus não precisa de espetáculos dramáticos para manifestar o seu poder. Lembram-se quando Deus foi se manifestar para Moisés, para Elias? Geralmente era como? Passou um grande fogo, mas o Senhor não estava lá. Fenderam-se as rochas, mas o Senhor não estava lá. E aí, para vocês darem um pouco de risada de mim, tem uma música do Stênio Marças que diz: leve, a santidade é leve, mostrando como Deus passou naquela brisa suave. Ele não precisa de grandes espetáculos. Claro, Ele fez muitas vezes grandes espetáculos, mas isso não garantiu a entrada do reino na vida das pessoas, como nós vemos lá quando a galera estava saindo do Egito, indo rumo à terra prometida, que viram tantos sinais, mas continuaram com o seu coração endurecido. O que Deus usa é a pregação fiel da palavra, é a vida simples dos seus discípulos para transformar a nossa humanidade caída. Isso porque o avanço é imparável, não por causa do estímulo ou do entusiasmo humano, mas porque o Espírito Santo de Deus habita a sua igreja. Lembram-se do que Jesus disse quando Ele foi para o Pai? Eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que hoje não mais nos visita, mas que mora naqueles que se entregam ao Senhor Jesus Cristo. E a natureza desse avanço, como eu disse, não é apenas quantitativa, mas é qualitativa. Porque o fermento não muda a quantidade de farinha, mas ele altera a própria essência da farinha. E da mesma forma, o reino de Deus não quer expandir apenas o número de pessoas, Ele quer regenerar aqueles que o recebem. Porque nós podemos ter ambientes lotados de pessoas que se dizem cristãs, e ter um país como o nosso. Mais uma vez eu vou citar, lembram da série de fevereiro? 83,6% será? Olhem para o nosso país, meus irmãos. Essa semana eu vi um vídeo, e olha, sem dizer aqui sobre lado político, de um homem dizendo assim, não, você tem que votar no menos pior. Os dois são corruptos, esse é menos corrupto e é cristão. Sério, nós chegamos a esse ponto de corrupção? Ele é corrupto, mas pelo menos ele é cristão. Gente, não dá. As coisas não combinam entre si. É a mesma coisa do crente desigrejado, isso não existe, meus irmãos. Pode até haver um tempo em que você está numa transição, procurando um lugar, tudo bem, isso acontece.
E você deve procurar o lugar com calma, em oração. Mas um cristão que vive carreira solo, não existe. São coisas contraditórias entre si. E nós vemos isso o tempo todo. E a parábola garante que esse processo vai continuar até que toda a massa fique fermentada. O que nos dá certeza da vitória final, da vitória de Deus que será completa naqueles que Ele quer transformar. Então nenhuma resistência de Satanás, nenhum endurecimento do coração humano pode impedir que o fermento do reino de Deus cumpra o seu propósito designado pelo Senhor. Por isso, se você ora há anos por alguém que ainda não se dobrou aos pés de Jesus, não perca a confiança, porque nenhum endurecimento humano é capaz de resistir à graça de Deus. Continue intercedendo, continue crendo que o mesmo Senhor que transformou a sua vida, pode transformar a vida daqueles que você tem orado. O avanço do reino vai culminar no dia em que a glória de Deus cobrirá toda a terra, e a vontade do Senhor será feita de forma plena. Não haverá mais pecado, e o Senhor instaurará de vez o seu reino, gerando um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, o reino de Deus quer alcançar toda a humanidade, e nós somos chamados como embaixadores de Cristo a fazermos parte desse reino de Deus. E assim como nós comparamos Cristo à semente de mostarda, nós comparamos Cristo aqui ao fermento que Deus introduziu, colocou na massa da humanidade caída para purificá-la e para elevá-la, para fazer com que ela cresça. O que Cristo fez foi assumir a nossa carne, foi entrar na nossa história, para que de dentro para fora pudesse regenerar a humanidade através da sua união conosco. É nele que nós podemos confiar. O poder do Evangelho não é uma reforma externa de costumes da nossa vida, mas é uma transformação radical operada pelo Espírito Santo em nós. Você já está sendo transformado pelo Senhor? Você percebe áreas da sua vida que eram muito difíceis sendo mudadas? Você percebe coisas obscuras na sua vida tendo a luz do Senhor iluminando e fazendo com que você mude cenários? Esses são sinais de que o reino de Deus já alcançou a sua vida. Portanto, meus irmãos, o reino avança discretamente e o reino avança poderosamente. Dessa forma eu quero fazer alguns convites finais para você. Em primeiro lugar, confie mais no poder do reino do que na força dos homens. Nós estamos o tempo todo cercados pela tentação de acreditar que é somente aquilo que é grande, visível e impressionante pode produzir resultados. Quando Jesus nos ensina exatamente o contrário. O reino cresce quando a palavra é pregada com fidelidade, quando uma família ora reunida, quando um discípulo serve em silêncio e ninguém está vendo, quando um pecador se arrepende. Talvez você olhe para a sua vida no dia de hoje, ou para a nossa igreja, e pense que tudo acontece devagar demais. Quantas vezes eu não caio nisso, meus irmãos? De olhar e falar, está demorando muito, as coisas acontecem muito devagar. Mas para nós, não podemos desprezar o agir silencioso de Deus. A mesma mão que fez a semente crescer, continua governando a nossa história e vai cumprir cada uma de suas promessas. Creia nisso. Em segundo lugar, permita que o reino transforme todas as áreas da sua vida. O fermento não modifica apenas uma parte da massa, ele alcança tudo. Da mesma forma, Cristo não deseja ocupar apenas um espaço na sua agenda semanal. Cristo não quer ser o Senhor do seu domingo de manhã. Ele quer o seu coração inteiro. Por isso, permita que o Evangelho transforme a sua maneira de tratar a sua família, de administrar o seu dinheiro, de exercer o seu trabalho, de falar com as pessoas, de servir a Deus aqui na igreja. Porque um cristianismo que permanece apenas no culto, ainda não experimentou toda a força transformadora do reino. É muito pouco. Se você se contenta com as migalhas do domingo de manhã,
você ainda não experimentou nada do reino do Senhor. Valorize os pequenos atos de fidelidade. O reino normalmente avança por meios que o mundo considera insignificantes. Uma oração feita com sinceridade, uma conversa sobre o Evangelho, uma visita a alguém que sofre, uma criança ensinada nas Escrituras, um ministério exercido sem reconhecimento, uma oferta entregue com alegria. Todas essas coisas podem parecer pequenas aos nossos olhos, mas Deus frequentemente escolhe exatamente instrumentos como esses para realizar a sua grande obra. Lembram quando Jesus fala da oferta da viúva pobre? Era tudo o que ela tinha. Nesses dias que eu estou no hospital com meu sogro, 2 vezes já eu participei de uma capelania hospitalar lá. E é incrível como uma simples oração, as pessoas chegando, posso orar pelo Senhor? Aquela simples oração faz com que aquele ambiente tenso, ambiente cheio de dor, de sofrimento, seja mudado na hora. Talvez, se você já fez capelania hospitalar, você pode ter saído de lá pensando, nada aconteceu. Mas as pessoas que receberam aquelas orações, meus irmãos, com certeza receberam um refrigério do próprio Senhor. Porque, misteriosamente, o Senhor escolhe usar vasos de barro, como você e eu. Torne a igreja um lugar de abrigo. A árvore da parábola cresceu para que as aves encontrassem descanso nos seus ramos. Assim também deve ser a nossa igreja, a igreja de Cristo. Cada pessoa que atravessar a porta da nossa igreja, meus irmãos, deve encontrar acolhimento, não apenas da equipe de boas-vindas, acolhimento da igreja, verdade, graça, esperança. Os cansados devem encontrar descanso, os feridos devem encontrar cuidado, os confusos devem encontrar direção, e todos devem encontrar o Senhor Jesus. Aqui deve ser um hospital espiritual. Prepare-se para isso, para servir ao Senhor, porque Ele quer te usar. Abandone a ansiedade pelos resultados e permaneça fiel. Muitas vezes nós temos a tendência de querer controlar aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Nós queremos o crescimento imediato, respostas rápidas, mudanças instantâneas. Só que Jesus nunca nos chamou para produzir o reino. Ele nos chamou para participar do reino. Quem produz é Ele. Às vezes eu olho para a igreja de Vila Mariana e penso, que maravilha aqui. Aí eu lembro que a igreja tem 84 anos de vida. Não foi do dia para a noite, não começou daquela forma. Foi um trabalho de muitos anos, de perseverança, de muitos irmãos, e que continua frutificando para a honra e para a glória do nosso Deus. Valorize os pequenos começos. E por fim, meus irmãos, renda-se completamente ao Rei. As 2 parábolas acabam apontando para uma única realidade. Ninguém consegue impedir o avanço do reino de Deus. A única pergunta que permanece é: você já faz parte desse reino que continua resistindo ao Rei de toda a terra? Cristo continua hoje chamando homens e mulheres para si. Então nele a pequena semente se torna uma grande árvore de salvação. Nele também o fermento da nova criação já começou a transformar o mundo. E é por isso que você deve abandonar a sua autoconfiança. Deve entregar a sua vida completamente a Jesus e caminhar com alegria, porque esse reino, o reino avança hoje e avançará até o dia em que toda a terra será cheia da glória de Deus. Queridos, nós temos uma sede insaciável, e essa sede só pode ser suprida pelo nosso Senhor. Às vezes nós procuramos suprir a nossa sede em outras coisas, mas experimente buscar ao Senhor de todo o seu coração, e você vai se ver saciado de uma forma que você nunca viu antes.